O que ele precisava fazer nesse tempo de dificuldade? Quando nós estamos vivendo tempos difíceis, uma coisa que nós temos que fazer é tomar posição, é tomar um posicionamento. Você não pode simplesmente ficar assistindo, você precisa se posicionar. A Bíblia Sagrada, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, eu quero pedir que jogue aí para mim, por favor, nos dá uma lição muito interessante, e é mais ou menos semelhante ao que Daniel estava vivendo. 2 Crônicas, capítulo 20, diz o seguinte: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, como algum dos Neumita, vieram à peleja contra Josafá. E então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Guede. E então Josafá teve medo. Você observa que quando Josafá recebeu o relatório, a Bíblia diz que ele teve medo diante do quadro que ele estava vivendo. E é comum, é natural nós sermos afetados por medo, por preocupação, por ansiedade, em um tempo de dificuldade, diante de um tempo de incerteza, porque nós estamos vivendo em um tempo de incerteza. Aí o texto diz que Josafá teve medo, aí diz o texto: e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum. Qual é a grande diferença aqui de Josafá? Ele teve medo e ele usou o medo como um combustível, ele usou o medo como um impulso para buscar a Deus. O grande problema é que muitas das vezes, quando nós estamos enfrentando lutas e dificuldades, nós deixamos o medo nos paralisar, nós deixamos o medo nos amarrar, e aí a gente entra para dentro de casa, a gente vai se lamentar, vai chorar, vai ficar se lamentando, dizendo: meu Deus, por que isso aconteceu? O que está acontecendo? A Bíblia diz que ele usou o medo, ele usou aquele sentimento de impotência, de insegurança que ele estava vivendo. Ele olhou e viu que ele não podia vencer aquela guerra, ele viu que aqueles problemas é maior do que ele, e a Bíblia diz que ele pegou esse sentimento, e esse sentimento fez com que ele buscasse a Deus. O sentimento do medo fez com que ele se voltasse para alguém que era superior a ele e que o pudesse ajudar. Nós precisamos aprender a lidar com a nossa alma. Se eu não aprender a lidar com o medo, o que vai acontecer? Eu vou viver a minha vida inteira escravo dele, eu vou viver como refém, eu vou viver uma vida instável, porque o medo faz parte da natureza humana. Deus nos deu o sentimento de medo. Esse sentimento é ele que me mantém vivo. Porque se eu não tivesse medo, eu ia ver um fio elétrico, ia botar a mão nele, pegar. Se eu não tivesse medo, eu ia ver uma cobra andando e ia estender minha mão. Nossa, que bicho bonito! Ia estender a minha mão e pegar. Se eu não tivesse medo, eu ia andar. Imagina lá em cima, um apartamento de 20 andar. Eu ia sair na sacada com o maior andar em cima. Mas o medo, ele é que me protege. O medo é que me guarda. Se eu sei que nessa rua tem um cachorro perigoso, eu não vou passar por lá. Se eu estou vendo uma rua escura, perigosa, eu não vou entrar lá. Mas o grande problema nosso é que, em vez de nós usarmos esse sentimento e fazermos com que esse sentimento nos lance a Deus, esse sentimento nos leve a buscar a Deus, nós nos entregamos, nós permitimos o medo tornar-se em pavor,
o medo tornar-se em desespero, o medo tornar-se em depressão, tornar-se em ansiedade. Não, Deus te deu esse sentimento para ele ser bênção. Agora, nós não podemos deixar ele nos dominar. E o Josafá, o que ele fez? Quando ele sentiu medo, ele se voltou para alguém maior do que ele. Ele se voltou. Ele fez, olha, eu não posso lutar sozinho, mas eu conheço alguém que pode me ajudar. Eu conheço alguém que pode me socorrer. E ele chamou o povo e disse, vamos orar, vamos jejuar. Foi a mesma coisa que Daniel fez. Volta para mim, Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, o texto diz lá, olha lá, vamos observar o que o texto fala. No 3º ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi-me revelada uma palavra, Daniel, cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia uma grande luta. Então ele teve uma palavra e ele sabia que tinha uma grande luta, tinha guerra. Aí diz, ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Verso seguinte, naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. O que ele fez? Ele entendeu que a situação era grave e ele se pôs a buscar a Deus. Durante 3 semanas, ele se separou e foi orar. Durante 3 semanas, ele foi buscar o socorro de Deus. Versículo seguinte, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com óleo algum, até que se passasse as 3 semanas inteiras. Então, durante esses 3 semanas, foi o tempo em que Daniel orou e ao mesmo tempo foi o tempo em que ele abriu os céus e Deus enviou o socorro, a resposta a Daniel. E eu quero convidar você a focar o teu coração em Deus. Você está passando por luta? Foca teu coração em Deus. Você está passando por dificuldades? Não se desespere, não fique angustiado, não apavore, foque o teu coração em Deus. Você conhece alguém que está vivendo tempo de angústia? Convida ele para fazer a campanha, convida ele para tirar os olhos das dificuldades, convida ele para tirar os olhos dos problemas e foque a tua fé em Deus. Foque a tua fé em Deus. Você já viu que aquilo que a gente foca os olhos, de certa forma aquilo nos perturba? Se você está conversando com uma pessoa e de repente você vê algo no cabelo dela e você fica com os olhos focados, aquilo ali mexe com você, que você fala, daqui a pouco você fala, dá licença, deixa eu tirar esse negócio aí. É porque você está focado. Quando algo te chama a atenção, aquilo mexe com você. Coloca os teus olhos em Deus nesses dias. Qual é a situação que você está precisando da ação de Deus? Sua família, é tempo da gente orar pelos nossos filhos. É tempo de você pedir o favor de Deus em favor dos seus filhos. Criança precisa da proteção divina. Jovem precisa da proteção divina. Seus filhos estão adultos, precisa da proteção divina. Sua vida financeira, foca os olhos em Deus. Ser casado, clame em favor do trabalho do seu marido, clame em favor do sustento. Sua vida profissional, coloca os olhos em Deus. Deus é muito mais interessado. Você não imagina o quanto que Deus é interessado em te abençoar. Deus, Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Deus, Ele é apaixonado por você e Ele vai mover os céus e a terra para te abençoar. Quer ver? Olha o que o texto diz, verso seguinte: no dia 24 do 1º mês,
Estava eu à borda do grande rio, o rio Tigre. Levantei os olhos e olhei. Eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estava cingido de ouro puro, ouro de Ufaz. Seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como uma tocha de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz, das suas palavras, era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada vieram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só contemplei essa grande visão, e não restou força em mim, meu rosto mudou de cor e se desfigurou, a minha mão, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ao ouvir, caí sem sentido com o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, me sacudiu e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado. Olha a palavra que Deus deu para este homem. Daniel, homem muito amado. Você é amado por Deus. E Deus é muito... Você não imagina o quanto que Deus é interessado em te ver bem. Em te ver alegre, feliz. O Deus, ele fica procurando forma. Como te abençoar. Como te fazer sentir bem. Deus não quer te ver triste. Deus não quer te ver angustiado. Deus não quer te ver sofrendo. O desejo de Deus é te fazer feliz, bem-sucedido e abençoado. Mas Ele espera de você atitudes e posicionamentos. Ele espera de você. Você imagina um concurso público, você vai fazer o concurso no dia da prova. Tem vários requisitos. Você não pode entrar com o celular, você tem que ir com uma caneta transparente, você não pode, por exemplo, mesmo que você vá ao banheiro, fiscal vão te acompanhando, tem vários requisitos. Deus quer te abençoar, o desejo dele. Ele disse: olha, você é muito amado, é muito amado. O que o Deus disse? Olha, você é muito amado, é homem amado, esteja atento às palavras que eu vou dizer, levanta sobre os seus pés, e olha, porque eis que te sou enviado a falar contigo esta palavra. Então Deus, o anjo disse: olha, você é amado pelos céus. Ore nesses dias, clame nesses dias, sabe, interceda nesses dias, clame pela sua casa, pela sua família. Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família, Deus tem o melhor para você. Talvez você está vivendo tempos difíceis e você, não, estou vivendo do jeito que Deus quer. Não, Deus não projetou isso para você. Deus não planejou. Deus não planejou frustrações, tristezas, decepções. Por que isso nos acontece? Porque são fruto das nossas decisões, são frutos das nossas escolhas. Nós tomamos caminhos e no final desses caminhos nós nos decepcionamos, nos entristecemos, mas é tempo de você voltar o teu coração para Deus. E eu convido você a fazer a sua campanha. Foca a tua fé em Deus. Foca nesses dias. Ora a Deus. Sabe, se envolva com Deus. Não ore apenas na igreja. Na tua casa, traga na mente: meu Deus, olha, lembra-te de mim, Deus. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Meu Deus, visita a minha família, visita a minha casa. Meu Deus, visita a minha família, a minha casa. Faça a sua campanha. E eu tenho toda a certeza
que Deus vai te abençoar poderosamente. Deus vai te abençoar. Nesse texto, vai para mim no verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha, o que Deus falou para este homem? Deus disse: olha, o primeiro dia em que você aplicou o teu coração em orar, primeiro dia em que você aplicou o teu coração em jejuar, em buscar, as suas orações foram ouvidas, e eu fui enviado para te abençoar. Então, meu querido, tenha isso no teu coração, aplica-te na tua campanha, não falhe, 21 dias não falhe, não olhe o jejum como peso, não olhe o jejum como obstáculo, querido. Você imagina, olha, é natural a gente sentir no jejum. Somos acostumados, por exemplo, tem gente que é acostumado a comer doce. Quando tira o doce, é natural. Muitos somos acostumados a comer carne vermelha. É natural sentir, mas foca os teus olhos na recompensa que Deus tem para você. Foca os olhos naquilo que você vai alcançar em Deus. Aquilo que nós focamos os nossos olhos é precioso, se torna grande na nossa vida. O nosso jejum nesses dias é apenas, nós vamos nos abster de todo tipo de doce, nos abster de refrigerante, tirarmos carne vermelha e as massas no almoço e no jantar. O que é essas massas? É macarrão. Tudo que vai macarrão você não usa. Nesses dias, foca o teu coração, Deus vai te abençoar poderosamente. Pega teu panfleto, se você não pegou, pega o teu panfleto, escreve os teus alvos, escreve, e você vai orar por eles, clamar por eles, e você vai ter uma pulseira para te lembrar do seu compromisso e do seu jejum. E durante esses dias, vem para a casa de Deus, vem para a casa de Deus, vem clamar o Senhor. Se você conhece alguém, chama ele para fazer a campanha, sabe? Chama ele. A Bíblia Sagrada conta a história de alguns homens, eles eram leprosos, e um dia eles encontraram um grande alimento, uma grande quantidade de alimento, e havia uma cidade perto deles, que o povo estava sem comida, não tinha comida, e eles falaram o seguinte: olha, não é justo nós comermos, termos comida em abundância, e aquelas pessoas estão necessitadas. E então eles foram e convidaram as pessoas. Nesses dias, convida as pessoas, seja um instrumento de Deus, ore pela sua família, ore pelos seus amigos, ore por quem está necessitado de oração, mas não apenas ore, convida ele para fazer a campanha, fala: olha, venha comigo, convida o seu colega de trabalho, venha comigo, vamos clamar a Deus, vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus. Eu tenho toda a certeza que Deus vai te abençoar, sabe, a sua vida poderosamente. Vamos ficar de pé?